Bom, pessoal, eu sou o professor Mário Lima, tá? E antes de apresentar para vocês a questão, eu quero deixar claro que eu sou um admirador, né, eterno da prova de matemática da UERJ. Eu acho que é uma prova muito bem feita. Eu não vi a prova, tá? Eu só vi uma questão da prova. E no meu ponto de vista, eu acho que a questão vai ser anulada, deverá ser anulada. Acho, eu acho que é passível de anulação. Bom, eu acho que é a questão 29. O que ele fala? Ele dá o número x, números naturais, x, w e z. Dá o x sendo 3 vezes 5 ao quadrado vezes 2 elevado a y. Dá o w igual a 120, dá o z igual a 48. E ele fala que o MDC entre x, w e z é 24. Quer saber o valor do y. Ora, o 24, ele é 2 ao cubo vezes 8. Perdão, 2 ao cubo, 8 vezes 3. 2 ao cubo vezes 3. Né? Certo? Se o 24 é isso, eu não preciso nem me preocupar com 48. 48 é 2 vezes 24. Então eu vou acrescentar um fator 2 aqui na decomposição. Logo ele vai ser 2 a quarta vezes 3. E o 120 é 5 vezes 24. Né? É 5 vezes 24. Tá? Se ele é 5 vezes 24, ele tem que ter um fator 5 ali. Beleza? Muito bem. Então agora eu tenho x, w e z fatorados. Tá? Eu só vou lembrar da definição de MDC. O que é o MDC? É os fatores primos comuns afetados dos menores expoentes. Então, por exemplo, o 5 eu posso ignorar. Por quê? Porque ele não é um fator comum. Né? Ele não é um fator comum. Fatores comuns aqui são o 2 e o 3. Observa. O MDC, ele vai ter o fator 2 e vai ter o fator 3. Afetados dos menores expoentes. Então, veja bem. O y, ele não pode ser um valor inferior a 3. Ele não pode ser o 2, porque se ele fosse o 2, ele seria o menor expoente do fator 2. Então entraria aqui o expoente 2. Então ele não pode ser o 2. Muito menos o 1, né? Porque ele afetaria o MDC. Certo? Muito bem. Se não pode ser 2 nem 1, que fará 0, né? 0 ele não pode ser, porque senão o fator 2 sai, né? E aí você tem uma alteração no MDC. O 2 deixa de ser um fator comum. Certo? Então, tem esses três caras aqui, ó, que o x não pode pertencer a esse conjunto. E não pode ser o 0, porque o fator 2 deixa de ser um fator comum. Sai do MDC. Não pode ser 1, porque ele altera o MDC. O MDC passaria a ser 2 vezes 3, passaria a ser 6. E ele não pode ser 2, porque senão ele altera o MDC. Passa a ser 4. 4 vezes 3, 12. Deixa de ser 24. Perfeito? Bom, embora x não possa assumir, o y, perdão, né? Não possa assumir esses valores, agora é que nós temos a confusão. Que valores o y pode assumir? Na minha opinião, ele pode assumir o próprio valor 3, mínimo continua sendo 24, não tem problema nenhum ele ser 3, que foi o gabarito que deram, pelo que eu vi aí rapidamente,
foi o gabarito que deram, mas ele pode ser 4 também, né? Porque se ele for 4, repare, não altera. O mínimo, o MDC continua sendo 24. Se ele for 5, também. Então, a princípio, nós teríamos 3 respostas aqui. Tá? Então, talvez a banca quisesse perguntar o valor que Y não pode ter. Certo? E ele pode ter mais uma infinidade aqui, ó. Para que a questão ficar correta, né, teria que perguntar qual o valor, né, talvez que Y não possa assumir. Tá? Alguma coisa desse tipo. Porque teria uma infinidade de valores de Y aqui, no meu ponto de vista, tá? Não faço parte da banca, não sei. Mas no meu ponto de vista, é passível de anulação. Porque o MDC está amarrado aqui, ó. Ó, ele está amarrado aqui. Hã? Y pode ter esses valores, 0, 1, 2, porque ele muda o MDC. Tá? Mas ele pode ter qualquer valor pertencente a esse conjunto que ele não vai alterar o MDC. Tá? Parece que a banca está dando como resposta a letra B. Acontece que a letra C também serve, a letra E também serve. Então vamos aguardar, né? A banca é soberana, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.